dia 31 de outubro de 1517. Você sabe qual é a importância dessa data para nós cristãos? A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, completou pouco mais de 500 anos e vamos descobrir todos os detalhes e fatos históricos que permeiam esse tema importante. Para falar da Reforma Protestante, nós vamos voltar um pouco no tempo, voltar um pouco na história e entender o que antecedeu a Reforma. O primeiro ponto de estudo que eu proponho é entendermos o que significa, o que quer dizer a palavra reforma. Por que foi necessário, pouco mais de 500 anos atrás, uma reforma? A palavra reforma tem como significado reformar, ou seja, trazer de novo a forma, dar de novo a forma a algo. Trazer de novo a forma. E por que foi necessário então uma reforma? A Igreja de Jesus, aquela igreja primitiva, a Igreja dos Apóstolos, ela estava deformada. Então, o que é deforma? Deforma é aquilo que perdeu a forma. Vamos ver o que ocasionou, o que aconteceu com a igreja, né? E por que ela chegou a isso. Quando a igreja nasceu, a igreja ela tinha uma forma. Quando a igreja nasceu, ela tinha uma identidade. Você sabe que no período intertestamentário, que é o período que vai de Malaquias, o profeta, até Mateus, Malaquias é o último profeta e Mateus é o primeiro livro do Evangelho. Então, o primeiro livro do Novo Testamento, esse período que teve mais ou menos aí uns 400 anos, sem Deus se manifestar, sem Deus enviar profeta, sem Deus falar com o homem, nesse período, o império que predominava, que dominava a terra, era o Império Grego-Macedônio, de Alexandre o Grande. E com a morte de Alexandre o Grande, o império se dividiu com seus 4 generais, os Ptolomeus e os Seleucidas. Nesse meio tempo, outro império começa a nascer e crescer, e passa a dominar o mundo, que é o Império Romano. E depois de 4 séculos, de Malaquias até Mateus, o Messias então nasce. Vem à Terra sob o império do governo romano. Na época, era o Império Romano que estava dominando. Jesus nasceu de uma virgem, cumprindo então todas as profecias. E ele cresce, inicia o seu ministério, instaura o seu reino com poder e autoridade. Morre na cruz, cumprindo também toda a justiça de Deus. Ressuscita ao 3º dia e fica um período de 40 dias na terra, com o corpo glorificado, ressurreto, e antes de subir aos céus, Jesus dá uma missão aos seus apóstolos, a tarefa da grande comissão, e faz-lhe uma promessa: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Ele estava fazendo uma menção também ao cumprimento de uma outra profecia, os séculos antes, a profecia de Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós temos chegando o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos num lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados e reunidos, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre eles, sobre cada um deles. Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. É uma festa que celebrava os primeiros frutos, as primeiras colheitas nesse período da festa judaica de Pentecostes. É onde o Espírito Santo de Deus desce e ali inicia as primeiras conversões. Por isso, o paralelo de Pentecostes com as primeiras colheitas se faz em virtude de serem as primeiras colheitas de alma que Deus estava fazendo ali. Então ali nascia a Igreja de Cristo. Ali teve início então a Igreja. Ela começa a dar os seus primeiros passos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pois, após a descida do Espírito Santo de Deus, mais à frente, no versículo 42, a Bíblia diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Percebem que aqui a igreja começa a ter uma forma, um molde, um padrão? Oração, comunhão, caridade. A igreja agora, ela tem uma forma deixada por Jesus aos apóstolos. Ela vai ter bases, vai ter padrões, vai ter um perfil definido. E ela toma forma alicerçada na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? É a doutrina, são os ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus Cristo, enquanto esteve com eles aqui na terra, durante os seus 3 anos e meio de ministério na terra. Jesus instaura então o seu reino e junto com o seu reino vem uma constituição do reino. Jesus eleva o padrão da lei. Ele dá um entendimento mais profundo da lei de Moisés. Ele doutrina os seus apóstolos de uma forma diferente, sublime e maravilhosa. Jesus dá a entender o que é a graça de Deus. Vamos relembrar então alguns trechos do Sermão do Monte, que está ali em Mateus, capítulo 5. Nós temos Jesus ensinando sobre a verdadeira felicidade, o sal e a luz, a lei de Moisés, o ódio, o adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança e amar os inimigos. Nós falaremos em outra aula, outro vídeo, detalhadamente sobre o Sermão da Montanha. Mas hoje eu só trouxe esse tema para contextualizar o nosso assunto principal, que é a Reforma Protestante. Então, primeiro os apóstolos que foram discípulos de Jesus, primeiro aprenderam com ele, com Jesus, a doutrina, os ensinamentos, depois foram ensinar os novos conversos da igreja, né? Eles vão ensinar a igreja, as bases da igreja cristã. A igreja tem uma pedra sobre a qual ela é fundada, a pedra é Cristo. A igreja segue crescendo e cada vez mais recebe novos conversos, até que em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ocorre a conversão de um homem da Cilícia, um fariseu, da tribo de Benjamim, discípulo de Gamaliel. Sabem quem é esse homem? Saulo. Vamos relembrar o que aconteceu então com Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém também. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, conforme foi determinado por Jesus. Saulo, então, tem um encontro com Jesus. Saulo é convertido no caminho para Damasco. Ali se levanta o homem que vai ser responsável pela teologia da igreja. O homem que vai ser responsável por escrever a espinha dorsal da teologia toda. Saulo, que após a conversão passa a usar o nome de Paulo. Escreve muitas cartas e epístolas, sendo Romanos e Efésios talvez as mais profundas e importantes. Agora a igreja vai concluir
a sua forma doutrinária e teológica. Ela toma a sua forma e vai ser fundada na justificação somente pela fé. Um homem pode ser justificado, perdoado de seus pecados, somente pela fé. Como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Paulo vai mostrar que a salvação é por meio da graça. Não pode ser obtida pela observância da lei, porque é evidente que pela lei ninguém será justificado pelas obras. Vejam o que temos em Efésios 2, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Voltando um pouquinho no tempo, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós podemos notar que tem início uma grande perseguição aos discípulos. Temos então o primeiro mártir da igreja, Estevão, que foi apedrejado. Vejamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, o Saulo que foi convertido. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A igreja então dispersa por causa dessa perseguição. Ela sai dos limites de Jerusalém e começa a pregação na Judéia e Samaria. Então a igreja começa a crescer em todo o perímetro do Império Romano. Aí vem Saulo, que agora era Paulo, e já estava escrevendo a base teológica da igreja. Ele então começa com as suas viagens missionárias. Paulo, que sem dúvida foi o grande bandeirante da fé, o homem que mais plantou igrejas, agora ele vai propagar o evangelho para toda a bacia do Mediterrâneo. Ele vai começar a plantar igrejas na Ásia Menor, ele vai começar a plantar igrejas em Tessalônica, Bereia, Antioquia de Pisídia, Antioquia da Síria, e ele vai plantar a igreja em Colossos. Em pouco menos de 50 anos após a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja foi disseminada e se infiltrou por todo o Império Romano. A igreja nasceu, a igreja está forte, a igreja está poderosa, a igreja está grande, ela está firme, a igreja tem forma, ela está cheia de teor, cheia de conteúdo bíblico e teológico. Paulo é morto entre os anos de 60 e 64, a mando de Nero, e os demais apóstolos seguem morrendo. Nero era considerado um homem louco, um assassino. Contudo, a igreja continua crescendo, até que chega Domiciano, no ano de 90. O último membro do colégio apostólico vivo é João, que está preso na ilha de Patmos e vai fechar o cânon das Escrituras com a revelação do Apocalipse. Até esse momento, a igreja crescia, era grande, era poderosa, estava avançando e sendo plantadas igrejas em todo o território, quer judeu, quer gentílico. João também morre, ele de morte natural, foi um dos poucos que não foi uma morte a viés de martírio. E começa então o período da patrística, onde a igreja segue crescendo, passando por Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon,
Inácio de Antioquia, João Crisóstomo, chegando até o final do século III, onde a igreja sofre a sua maior perseguição. Mas ela continua a crescer, a ponto de Tertuliano dizer que o sangue da igreja, o sangue dos mártires, é a semente da igreja. Até o final do século III, a Igreja de Cristo está saudável, está crescendo forte, está com toda a sua forma preservada, segundo apontam registros históricos que nós temos disponíveis. No começo do século IV, no ano 313, acontece um evento importantíssimo, que mudou o rumo da igreja definitivamente. E eu vou explicar por quê. Constantino é o imperador vigente. Em uma de suas batalhas, ele teve uma visão onde Cristo dá a ele a vitória sobre o outro imperador, Magêncio. Por causa dessa vitória, que ficou conhecida como Batalha da Ponte Milvia, ele decreta o cristianismo como a religião oficial do império. Por um lado, isso foi positivo. Alguns diriam a perseguição aos cristãos parou por um tempo. Mas neste período, a igreja começa a perder sua forma. O primeiro ponto que começa a deformar a igreja é a união com o Estado e o governo. Ele se torna, então, chefe do Estado e chefe da igreja. Com isso, dá início à sua deforma. Começa, então, a ser introduzido no seio da igreja um paganismo e práticas da cultura greco-romana. Elementos da cultura greco-romana começam a ser inseridos de várias maneiras na igreja, nos elementos de culto. Nós temos, então, no século VII, no início dele, por volta de 607, o imperador Focas declara o bispo de Roma, Gregório I. Ele, então, é o bispo universal. Temos início uma das maiores heresias da igreja, o papado romano. Nasce o papado romano e a igreja vai numa crescente de heresias, uma atrás da outra. O desvio da verdade só aumenta e a igreja vai se paganizando até chegarmos no século XII, onde temos o período chamado período das trevas. Temos o início da Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, a caça às bruxas, torturas são promovidas pela Igreja Católica Apostólica Romana, mortes são promovidas, chacinas, morticínios, infanticídios, em busca dos hereges. Pessoas são condenadas a morrer na fogueira, afogadas ou até mesmo serem torturadas com vários instrumentos de tortura, cujos quais apenas uma pequena porcentagem a Igreja Católica liberou e temos acesso, para que soubéssemos. Mas não precisamos ir muito longe e atravessar o oceano. Se você estudou um pouquinho de história do Brasil, sabe que a colonização impôs aos índios uma série de atrocidades, semelhantes ao que aconteceu no século XII. Nesse período, a Igreja de Cristo ela vai perdendo cada vez mais a sua forma. Recapitulando então, nós temos o seguinte: até o ano 300, a Igreja de Cristo permaneceu saudável, com lutas, com heresias tentando entrar, com dificuldades, sim, com perseguições, com martírios, mas ela ainda estava fundamentada nas boas doutrinas, nas sãs doutrinas das Sagradas Escrituras. A igreja ainda guardava os evangelhos, as cópias dos evangelhos, as cópias dos escritos de Paulo estavam sendo transferidas de gerações para gerações. Eu quero aqui citar alguns pontos-chave que consideramos heresias e que foram implantados na igreja a partir do terceiro século. No ano 300, iniciou a oração pelos mortos e no mesmo ano inicia-se também fazer o sinal da cruz. No ano 320, instituiu-se a confecção e o uso de velas de cera. Temos então as velas de cera sendo acesas no momento de culto. No ano 375, depois de Cristo, a igreja adota a veneração dos anjos, dos santos mortos e a confecção e o uso de imagens. No ano 500, os sacerdotes, os padres começam a vestir-se de forma distinta dos fiéis, dos leigos. No ano 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. Você sabe o que é o purgatório? É um lugar como que no meio termo, algo que intermediário entre céu e inferno, lugar onde a alma vai
E para saber se ela vai para o inferno ou para o céu, ela fica ali purgando os seus pecados. Então, quando a pessoa morre, ela nem vai para um lugar nem para o outro, ela fica no purgatório. Nesse período em que ela fica, no purgatório, purgando os pecados, ela fica dependendo do que vai ser feito por ela aqui na terra. Orações, missas, pagamento de indulgências. Essa alma, então, pode sair do purgatório para o céu ou, se não for feito muito por ela, para o inferno. Percebam que heresias são instauradas progressivamente. Isso que eu estou apresentando aqui são heresias na Igreja de Cristo. Só existia uma igreja. Não havia outras denominações como nós temos hoje. A única igreja cristã estava inserindo todo esse paganismo. No ano 600, todas as missas eram em latim. Quer você soubesse, quer não. No mesmo ano, 600, orações começam a ser dirigidas para Maria. E temos então a Virgem Maria como medianeira entre Deus e os homens. No ano 786, o culto à cruz, imagens e relíquias autorizadas pelo papado. No ano de 850, água benta, misturada com um pouco de sal, ela é abençoada por um sacerdote santificando o local que ela era aspergida. No ano 995 d.C., o Papa João XV ordena a canonização dos santos. Certas pessoas ou apóstolos eram considerados santos e podiam fazer mediação entre Deus e os homens. No ano 1079, instala-se o celibato dos sacerdócios. Este foi decretado por Gregório VIII, ou seja, os padres católicos eram proibidos de se casarem, então eles tinham que ser celibatários, não podiam contrair núpcias nem constituir família. No ano 1090 é instaurado um rosário, a oração mecânica criada por Pedro o Ermitão. O rosário seria o terço, seria a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Vejam só o que estava acontecendo com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No ano 1215, temos a transubstanciação. Ela é proclamada pelo Papa Inocêncio III. O que é a transubstanciação? No momento da Eucaristia, da ceia, a hóstia ela se transforma na carne, no corpo de Cristo real, de forma literal. No ano 1215, mesmo ano ainda da transubstanciação, é também instaurada a confissão auricular de pecados ao sacerdote, em vez de Deus, também instituída por Inocêncio. As pessoas só tinham o perdão dos pecados mediante a confissão auricular, ou seja, confessar o pecado a um padre, a um sacerdote. Mediante a uma penitência imposta pelo padre, aquele pecado podia ou não ser absolvido. Vejam só como se distanciou das Escrituras. Vejam que doutrinas a Igreja de Cristo foi assumindo. Do século IV, ano 315, quanto paganismo. No ano 1229, temos a proibição da Bíblia aos leigos, proibido pelo Concílio de Valença, ou seja, a Bíblia era permitida a sua leitura só pelo alto clero, só para sacerdotes e para os cardeais. No ano 1251, foi inventado o escapulário por Simão Stock, um monge inglês. No ano 1414, já no século XV, é proibido ao povo o uso de vinho na comunhão ou na celebração da ceia. Se você notar, a Igreja Católica só faz uso do pão, não faz uso do vinho na ceia. Sendo que Jesus ordenou que teremos que comer do pão e beber do vinho. No ano de 1439, o purgatório é proclamado como dogma pelo Concílio de Florença, onde, no mesmo ano, 1439, é instaurado um dos 7 sacramentos. Em 1508, já no século XVI, a Ave Maria foi acrescentada. 5 anos depois é aprovada pelo Papa. No final do século XVI temos então a oração da Ave Maria. E essa é a evolução das heresias. A Igreja de Jesus chega no início do século XVI com essa cara. Aquela Igreja de Cristo, a Igreja dos Apóstolos, agora deformada. Mas calma que tem mais. Tem a cereja do bolo, a meu ver. Eu entendo porque Martinho Lutero fez tudo isso.
As heresias encontram o seu auge no Papa Leão X, século XVI ainda. O desejo do Papa atual era construir a Basílica de São Pedro, uma grande, exorbitante, nababesca, faraônica catedral. E ele precisava de recursos financeiros para isso, precisava de dinheiro. E ele não tinha o suficiente. Então, entra em cena uma das maiores heresias da história da Igreja, a indulgência papal, criada pelo Papa Leão X. O que é indulgência papal? Vejam só. O pecador, qualquer homem, só poderia ser salvo se receber o perdão dos pecados mediante a posse de um documento assinado pelo Papa. Esse documento chamava indulgência. Perdão, só quem possui esse documento assinado pelo Papa é que tinha os seus pecados perdoados, cancelados, e poderia ir para o céu. Só que esse documento, para ser adquirido, tinha que ser comprado. Isso mesmo, a pessoa tinha que pagar. Se a pessoa pudesse adquirir esse documento mediante um pagamento, então o Papa perdoava os pecados. Isso tudo para granjear, arrecadar dinheiro para construir a Basílica. Ele cria este documento, para que as pessoas só pudessem ser salvas mediante a compra e a posse desse documento. Então, nós temos aqui o perdão do pecado sendo vendido, a salvação sendo vendida, ela só se dava mediante a compra das indulgências. Nos períodos medievais e das trevas, a Igreja Católica dominou tudo. A Igreja detinha o poder, e não só da religião, mas o poder das ciências, o poder das artes, o poder da medicina. Tudo que se cria sobre ciência era o que a Igreja Católica determinava, impunha. Tudo que se cria sobre teologia, religião, era o que a Igreja Católica impunha. Tudo que se cria sobre medicina era o que a Igreja Católica impunha. Então, ela dominou artes, dominou ciência, dominou a religião, ela dominou a medicina e fez com que o povo vivesse no total obscurantismo, jamais visto antes até então. Esse foi o período das trevas, da ignorância, da escuridão, chegando no seu ápice com a venda das indulgências. Olha onde a Igreja de Jesus Cristo foi parar. Olha onde os cristãos foram parar. A Igreja está deformada, completamente deformada. A Igreja fica herética, pagã, ignorante. Aqui nós temos material suficiente para avaliar o que motivou a Reforma Protestante. Na próxima aula, seguiremos com acontecimentos históricos mais importantes relacionados à Reforma. Falaremos sobre os personagens que, por providência divina, atuaram e deram início à Reforma Protestante. Fiquem bem, fiquem com Deus. Nos vemos na próxima aula. Até mais.